Quando você reza o Pai Nosso, quando você fala aquelas palavras, perdoai-nos, assim como perdoamos, o que passa pela mente? O que você pensa? Quando você pensa na mesma ofensa que você recebeu, e quando você se aproxima de Deus pedindo perdão, as duas coisas vão juntas para você? O que significa o perdão em nossas vidas? E quando nós perdoamos nossos irmãos, quer dizer que nunca vamos lembrar mais do que eles fizeram? São estes sentimentos que vão surgindo, às vezes estas dúvidas que passam pela cabeça. Às vezes nem queremos pensar nisto. Vamos deixar para depois. Deus vai me perdoar, sim. Eu vou estar bem. Mas aqueles sentimentos vão surgindo. Passa um dia, outro dia, alguém fala uma coisa, me encontro com aquele que me magoou e não sei se estou perdoado ou não. Às vezes deixamos os sentimentos guiar nosso agir. Para isso, nós, seguindo o Pai Nosso, vamos tratar hoje desta frase tão importante: perdoai-nos, assim como nós perdoamos. É difícil, eu vou admitir desde o princípio. Até o mesmo catecismo da igreja diz que é uma coisa surpreendente que o Senhor Jesus falou isto para nós, que nos pediu rezar assim. É surpreendente, é difícil, não é fácil. Não vou começar com um princípio de que, sim, é fácil, faça logo, não tem problema. É difícil. É realmente um dos pontos mais difíceis da nossa vida espiritual, da nossa união com Deus. E temos que admitir isto. E temos que buscar e pedir a Deus: Senhor, ensina-me a perdoar. Porque eu sei que na medida que eu perdoo meu irmão, é a medida que eu vou sentir perdoado. Por isso, vamos entrar nesse tema de hoje com um coração realmente aberto para que Deus possa nos tocar e nos ajudar nesse caminho tão necessário do perdão. Agora, se nessa frase que o Senhor nos ensina, fixarmos a nossa atenção somente na primeira parte, perdoai-nos as nossas ofensas, facilmente essa frase não teria necessidade. Poderíamos já incluir no poder de Deus, no reino de Deus, na vontade de Deus, o perdão, porque são essas coisas que Ele quer. Ele quer nos perdoar. Ele quer, é vontade dEle que sejamos reconciliados com Ele. E na verdade, nesse sentido, não nos falta convencimento de que Deus realmente nos perdoa. O problema é que quando acrescentamos a segunda frase, perdoar-nos assim como perdoamos, aí é o problema. Embora nós fomos já batizados em Cristo, já revestidos de Cristo, a gente segue pecando, a gente segue caindo. A nossa natureza não foi curada até o fundo. Transformados em Cristo, sim, mas as feridas do pecado permanecem e nos levam a pecar outras e outras vezes. E também nossos irmãos continuam nos ofendendo. Aí a grande dificuldade do nosso dia a dia do perdão. Agora, quando pedimos a Deus nos perdoar, nós nos aproximamos dele como um filho pródigo,
como reconhecendo o nosso estado de pecador, reconhecendo como misericordioso o mesmo Deus que nos perdoa. Nós recorremos a Ele com humildade, com desejo de ser perdoados. Isso certamente é o que precisamos, é a atitude mais propícia de uma pessoa que busca a Deus. Reconhecemos que somos pecadores. A nossa confissão do pecado, a nossa humildade diante de Deus, é ao mesmo tempo um grito pedindo a misericórdia. Somos nós colocando toda a nossa esperança em Deus, nosso Senhor, sabendo que Ele vai nos perdoar. Com plena confiança, nós confiamos nele. A coisa mais espantosa, a coisa que realmente nos assusta, é o seguinte: nós sabemos que se nós não perdoamos o irmão, então nós não vamos receber o perdão de Deus. O nosso coração não pode se dividir. Somos um só coração, uma só vida. Por um lado, não podemos dizer que Deus vai perdoar todo o meu pecado e ao mesmo tempo guardar um rancor contra o irmão. As coisas não funcionam assim. Para eu receber a plenitude do perdão, eu preciso deixar Deus penetrar o meu coração e me ensinar a perdoar como Ele me perdoou. Se eu recusar perdoar meu irmão, se eu fecho meu coração ao irmão na sua miséria do pecado, Deus não consegue tocar a minha alma, tocar o meu coração. Não porque Ele não quer, Ele deseja profundamente nos curar e perdoar. Mas depende de nossa abertura ao perdão do irmão que nos ofendeu. É muito difícil, eu sei. Eu não canso de repetir. Eu, como você, temos dificuldade em perdoar nossos irmãos. Mas o nosso motivo deve ser: eu quero, antes de tudo, receber o perdão de Deus, saber que sou perdoado. Como posso negar o perdão ao meu irmão se eu, no primeiro, deixo Deus me perdoar? E o contrário é verdade. Como posso deixar Deus tocar no meu coração se antes não tenho a generosidade de perdoar aquele que me ofendeu? Essa palavra como. Perdoai-nos assim como perdoamos. Não é a primeira vez, não é a única vez que aparece nas Escrituras. Não é a única vez que Jesus pediu isto. No livro do Evangelho de São Mateus, Jesus diz: sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Na verdade, a perfeição de Deus a gente encontra na sua misericórdia. Deus nos chama a ser perfeitos assim. Encontramos em Lucas: sede misericordiosos como vosso Pai é misericordioso. Assim como Deus exerce a misericórdia para conosco, devemos também ser misericordiosos. E também no Evangelho de Lucas: dou-vos um mandamento novo, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Na mesma medida, do mesmo jeito que Deus nos ama, devemos amar nossos irmãos e irmãs. Agora, se queremos alcançar perdoar os irmãos e irmãs,
somente imitando o exemplo de outro, inclusive imitando o exemplo de Jesus Cristo. Isso não nos basta. Não nos basta. Não é suficiente somente imitar um exemplo, ser como o outro. Precisamos de uma coisa bem mais profunda do que isto. Precisamos de uma transformação desde o fundo do coração. Precisamos de verdade um coração novo. Precisamos o coração de Jesus. Para isto, é muito necessário saber que se o Espírito Santo não penetre dentro de nós, no mais profundo de nós, para nos transformar, e se trata somente do perdão, somente humano, isso não nos basta. Isso já sabemos pela experiência. Assim que aquelas lembranças e sentimentos ressurgem de novo em nós, complica a vida e derruba toda a nossa esperança. Precisamos ter os mesmos sentimentos de Cristo Jesus, ser como Ele. A parábola do servo ingrato, o servo desumano, que, tendo sido perdoado uma grande dívida, encontrou seu irmão que lhe devia muito pouco. Em vez de desculpar, perdoar a dívida, bateu nele, mandou para a prisão. Lembra aquela parábola do Senhor? Isso nos ensina que o perdão é muito mais profundo do que um perdão somente humano. Perdoar uma dívida monetária. Não, é muito mais profundo do que isto. É perdoar de coração o irmão. Perdoar totalmente. Não está em nosso poder negar nossos sentimentos, negar nossa memória. Vamos sempre lembrar aquele que o irmão fez. Isso é a natureza humana. Aconteceu aquela coisa em minha história. Aconteceu a mim. A minha memória é muito boa. Eu vou lembrar disso por sempre. E normalmente são aqueles momentos traumáticos que vão surgindo primeiro em nossa memória. Aquelas outras experiências boas e felizes, sim, também vão surgir, mas também dentro de uma lembrança, de uma alegria. Posso lembrar alguma coisa que aconteceu naquele momento que faz surgir em mim muitos sentimentos ruins. É muito importante lembrar que isso não quer dizer que não perdoei. Eu gostaria que vocês, inclusive dando pausa nesse momento, se ajuda a lembrar. Eu lembrando da minha história, eu sentindo aquelas emoções fortes, não quer dizer que não perdoei. O perdão é um ato de nossa vontade. É um desejar o bem do outro, apesar do que eu estou sentindo. É muito necessário fazer essa reflexão pessoal e esse ato da vontade humana. Senhor, quero que meu irmão esteja feliz. Quero que encontre a paz. Quero que esteja no céu. Isso não altera a minha memória. Isso não apaga o meu sentimento. Sendo que transforma a experiência em uma coisa que vai me converter. Transforma a experiência em alguma coisa que vai
fazer que eu seja um discípulo, um missionário da misericórdia. Em vez de ser um peso em nossas vidas, o perdão pode ser transformador. Se nós buscamos sinceramente desejar o bem daquele que nos ofendeu, que é o verdadeiro sentido da misericórdia, do perdão, Deus vai nos transformar, não nos deixa assim. Ele começa a obrar. É o jeito de abrir o coração a Deus. Desejar o bem daquele que me ofendeu é abrir o coração para Deus me curar e manifestar o seu amor e a sua misericórdia. Muito do que falamos até agora se trata de ofensas das pessoas mais próximas, familiares, amigos, colegas no trabalho, na faculdade, na escola, pessoas perto de nós de dia a dia. Mas às vezes surge até pessoas que podemos chamar de inimigos, aqueles que estão abertamente contra a fé cristã, ou contra os princípios que nós praticamos como católicos. Pessoas, de repente, no dia a dia que obram intencionalmente para tirar a nossa fé, confundir a nossa mente, causar emoções fortes em nós, até nos perseguir intencionalmente. Essas pessoas somos chamados também a perdoar até os inimigos que temos. O discípulo de Jesus Cristo tem que ser como um mestre. Desde a cruz, Deus olhou para todos os que estavam presentes e, através deles, todos nós. Olhou para os fariseus que, mentindo, entregaram ele a ser crucificado. Olharam para os discípulos e os apóstolos, que muitos fugiram, outro negou que conhecia ele. Olhava para a multidão de discípulos que um dia ouviram na montanha as palavras de Jesus e ficaram maravilhados e nesse momento estavam zombando dele. Olharam para tudo isto com grande misericórdia. Pai, perdoa-lhes, não sabem o que estão fazendo. Quando somos perseguidos, quando não nos compreendem, quando falam coisas contra nós pela nossa fé, devemos pensar, Senhor, não sabem o que estão falando, não sabem o que fazem. Perdoa-lhes, Senhor. Deve surgir em nosso coração o mesmo desejo de querer o bem daquele que fala essas coisas, porque não entende, não alcançou a plenitude da verdade da vida e de Deus. É na ignorância, muitas vezes, que falam estas coisas. A oração do perdão e o perdão que praticamos é o cume, é o mais alto da vida de oração cristã. Quem busca, na verdade, perdoar o irmão, realmente e de verdade, essa é a pessoa que na sua vida de oração vai entrar naquela oração profunda e íntima. Se o coração está fechado ao perdão do irmão, por mais que eu me esforço para abrir o coração a Deus na oração, nunca vou alcançar uma plena abertura. Mas quando eu consigo perdoar o irmão, desejar o bem para ele, apesar dos meus sentimentos,
Quando entro na oração, fecho a porta e oro ao meu Pai que está nos céus, essa oração vai ser bem mais íntima. E vou até sentir mais profundamente que Deus me ama e Deus me perdoa. A misericórdia é o que transforma não somente nosso dia a dia, não somente o nosso estado emotivo, transforma profundamente a nossa vida de oração. Quem, perdoando o irmão, faz a experiência da oração profunda, deseja cada vez mais esta oração, volta para orar, porque não fica satisfeito. Uma vez que você bebe as águas da misericórdia e do amor de Deus, fica com uma sede insaciável de receber mais e mais disso. E nisto, o desejo de perdoar o irmão cada vez mais, para experimentar o amor com mais profundeza. As duas coisas andando juntas vão enriquecer a vida interior e a vida de oração. Devemos nos esforçarmos para perdoar, para poder experimentar na intimidade com Deus uma vida de oração profunda. Vale a pena, às vezes, lembrar do testemunho dos mártires da igreja. Aquelas pessoas que, sendo perseguidos, que os mesmos perseguidores, pedindo eles renunciar à sua fé, negaram isto. Eles até professaram: não, eu sou cristão, eu creio em Deus. Lembra de aquele garoto mexicano, José, estou esquecendo o nome dele, que ele, sendo perseguido, já colocando ele ao lado do túmulo que iam sepultar ele, dando mais uma vez a oportunidade para negar Jesus, e ele falou: não, viva Cristo Rei. E mataram ele. Tantos testemunhos, tantas pessoas na história. Às vezes vale a pena lembrar deles, meditar, invocar essas pessoas. Ensina-nos a rezar, ensina-nos a perdoar nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Quando rezamos o Pai Nosso, encontramos essa diferença entre perdoai nossos pecados, perdoai nossas dívidas. Na verdade, é a mesma coisa. Quem peca é um devedor ao outro. Quando pecamos contra Deus, somos devedores, devemos Deus alguma coisa. Negamos a Deus o amor que Ele merece. Por isso, não fiquem inquietos se você vê uma versão ou outra dessa oração. Perdoai nossas dívidas, perdoai nossos pecados. É a mesma coisa. Não deveis nada a ninguém a não ser o amor mútuo. Nós devemos o amor a todos nossos irmãos e irmãs. E nós não podemos concluir sem lembrar que somos um só corpo em Cristo. Esse símbolo do corpo é muito importante. E isto nós experimentamos de uma maneira profunda na Santa Comunhão. Quando nós comulgamos no corpo e sangue de Jesus, quando nós recebemos a hóstia sagrada e entramos em comunhão íntima com Jesus, de uma maneira física e material, recebendo o mesmo corpo e sangue dele, estamos em comunhão de verdade com todos aqueles outros que comulgam conosco na mesma missa
ou em outra parte do mundo. A Eucaristia é realmente aquele momento de união no corpo de Cristo, que é nosso corpo, que é o corpo do meu irmão, do meu inimigo. Eu gosto de falar muitas vezes, de repente, aquela pessoa que me ofendeu, recorreu à confissão, confessou seus pecados sinceramente, recebeu a absolvição do sacerdote. De repente, o sacerdote aconselhou essa pessoa me buscar para pedir perdão, mas eu não quis nada disso. Aquele que me ofendeu está bem com Deus, está na paz. Quando se aproxima ao altar para comungar, está comungando bem. Sou eu que, negando meu irmão o perdão, eu me afasto dele, eu me afasto de Deus. Eu não recebo as graças que deveria se comungar. Irmãos e irmãs, a Eucaristia deve ser o incentivo de perdoar nossos irmãos, de não deixar passar o tempo sem perdoar. Vamos ouvir uma frase sobre isso que pode, de repente, nos incentivar a comungar melhor, a deixar ao pé do altar nossa oferenda e ir primeiro nos reconciliar com o irmão. Deus não aceita o sacrifício dos que fomentam a desunião. Ele ordena que se afastem do altar para primeiro se reconciliarem com seus irmãos. Deus quer ser pacificado com orações de paz. Para Deus, a mais bela obrigação é nossa paz, nossa concórdia, a unidade no Pai, no Filho, no Espírito Santo, de todo o povo fiel. Isso deve ser o que nós desejamos por encima de todas as coisas, de união com meu irmão que me ofendeu, para eu ter a união com Deus nosso Senhor. Eu devo primeiro buscar a reconciliação com o irmão para eu poder, na minha oração, orar melhor. Eu devo, sim, reconhecer os sentimentos do meu coração, aquelas coisas e lembranças que vão surgir, mas isso não quer dizer que não perdoei. Lembrem, o perdão é um ato da vontade que, apesar dos sentimentos, deseja o bem para o outro. E o maior bem que podemos desejar para o irmão é a mesma salvação, a união no corpo de Cristo, de poder comungar bem e na hora da morte ser julgado digno do reino dos céus. Se nós desejamos isto para nossos irmãos e irmãs que nos ofenderam, com certeza é isto mesmo vamos conseguir ao final das nossas vidas. Ao rezar essas palavras, perdoai-nos, assim como perdoamos aqueles que nos ofenderam, é realmente desejar a salvação para o irmão, desejar a nossa própria salvação. Que Deus abençoe a todos vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.